Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos. Por que será que está tão difícil se relacionar hoje em dia? Porque os relacionamentos estão durando cada vez menos. Bom, segundo dados aí do IBGE, em 2022, que são os dados mais recentes do último censo, 420 mil pessoas tiveram divórcio, gente, e isso cresceu e muito nos últimos anos, o que mostra que as pessoas estão tendo, além de dificuldades, a questão também de intolerância, de não saberem lidar com as próprias emoções e, claro, a gente vê isso espelhado no nosso dia a dia. Bom, e para falar sobre esse assunto, por que a sociedade não tem conseguido aí relacionamentos tão duradouros quanto antigamente, eu recebo aqui o psicólogo clínico Clenderson Xavier. Bom, Clenderson, obrigado pela sua presença aqui hoje no nosso programa. Claro, né, a gente está fazendo esse programa especial porque nesse mês de junho se comemora aí o Dia dos Namorados, mas ao mesmo tempo também o nosso programa hoje é para falar de relacionamentos em geral, o nosso relacionamento com a gente mesmo, né, com quem mora com a gente, ou então com um relacionamento amoroso, né, afinal é o mês dos namorados. E eu já começo o programa te perguntando justamente isso, né? A gente tem alguns filósofos aí como Bauman que falam que a gente está vivendo relacionamentos líquidos, né? Ou seja, começa, dura e acaba numa facilidade incrível. Como que você percebe isso hoje em dia? Henrique, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E exatamente isso, Bauman, ele escreveu esse texto, existe o termo, né, relacionamentos líquidos, justamente para poder simbolizar, para poder explicar que as pessoas hoje vivem relacionamentos cada vez mais frágeis. As pessoas, elas querem conexão, elas querem profundidade, mas elas têm medo de se aprofundar nas relações, seja por causa dos traumas, por causa das suas próprias vivências, por causa das experiências passadas, os traumas não trabalhados, não resolvidos. Então, as pessoas querem conexão, mas têm medo de se conectar. E muitas vezes é mais fácil descartar, dissolver, do que trabalhar aquela relação. Agora, como que isso tem impactado também o nosso dia a dia? Por que eu pergunto isso? Porque cada vez mais você, né, atende muitos casais no seu consultório também, a gente vê também os outros psicólogos atendendo os casais, é cada vez maior o número de pessoas que vão através, né, das consultas e tudo mais, reclamar do parceiro, então reclamar da relação, ou então acabar com a relação. Então como que você vê esse impacto desses relacionamentos líquidos, dessa intolerância em se relacionar com o outro, no nosso dia a dia, como que isso tem impactado as pessoas no geral? Sim, de uma forma muito negativa, realmente, né? O impacto que nós percebemos hoje nas relações é justamente esse, é o que diz Bauman, relações líquidas, né? Porque as pessoas, elas estão tendo dificuldade principalmente na comunicação. Nós vemos aí, eu recebo muitos casais no consultório que chegam com determinadas queixas. Nós percebemos que, na maioria das vezes, as causas dessas discussões, desses conflitos, são gerados pela falha na comunicação. Muitas vezes aquilo que o parceiro ou a parceira diz não é totalmente compreendido pelo outro. E nessa busca pela imposição das ideias, nessa busca pela imposição do querer estar certo, é gerado o conflito. E a intolerância faz com que as pessoas assumam, adotem essa perspectiva onde se desfazer, sair daquela relação é, entre aspas, mais fácil do que trabalhá-la. É mais fácil do que tentar consertar. Agora, a gente sabe que o ser humano ele é um ser social, né? Então, muitas pessoas falam, eu prefiro ficar sozinho, eu preciso da minha individualidade e tudo mais. Claro que todo mundo precisa da sua individualidade, esse momento ali, às vezes, mais introspectivo e tudo mais. Mas o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Então, como lidar com isso também, com esse contraponto que a gente está falando, das pessoas quererem se isolar, já que a gente vê um número de pessoas solteiras gigantesco, mas ao mesmo tempo também a maioria delas querendo se relacionar, só que não tem tato para isso, então não tem a habilidade certa para lidar com o outro. Sim, Henrique, interessante essa questão. Existiu um filósofo inglês que ele escreveu o seguinte: nenhum homem é uma ilha. E de fato ele está certo, porque ele se refere à vivência do homem, à convivência do homem em sociedade. E de fato, o homem ele é um ser social. Ele é um ser que
de fato nasceu para poder viver em sociedade. Não é que ele precise, né? É diferente. Porque o homem ele consegue viver sozinho, desde que aquilo seja uma escolha, ele se sinta bem com isso. A questão é que as pessoas, através das suas carências afetivas, através das questões emocionais não trabalhadas, não discutidas e na maioria das vezes não demonstradas, elas projetam essas carências em suas relações. Então elas percebem que os relacionamentos surgem mais como necessidade do que por escolha. Então é aí que fala, a sociedade em si, ela cria muito esse dilema, onde diz que a pessoa, ela só é feliz se ela estiver com alguém. Tem um filme muito interessante, que eu concordo muito com isso também, ele chama Na Natureza Selvagem, né, que é a história verídica de uma pessoa que se isolou, né, foi para o Alasca, ele acabou falecendo lá, e acharam ele tempos depois com os dizeres: a felicidade só é real quando ela é compartilhada. E de fato é, mas desde que a felicidade ela seja compartilhada por escolha, não por necessidade. Então as pessoas, elas têm demonstrado esse medo de se relacionar, se isolando, né, onde elas encontram sentido na solidão e não no prazer de estar em companhia de uma outra pessoa. Então elas transformam, na maioria das vezes, a relação em uma necessidade e não numa escolha, como eu disse anteriormente. Agora, a gente faz um contraponto também com o passado, né? Muitas pessoas falam assim, mas na minha época as pessoas elas consertavam, hoje em dia não se tem mais isso, você acaba terminando logo o relacionamento e partindo para outra. O que mudou, na sua opinião, né? Do passado para o presente, né, para essa atualidade de hoje, que a gente tem uma tecnologia que hoje nos conecta cada vez mais, mas ao mesmo tempo nós estamos cada vez mais distantes uns dos outros. Interessante esse ponto de vista também. Já recebi muitas pessoas no consultório, 20, 30 anos de casados, e ao longo desse período eu pude observar que o que mudou, o fator geracional, né, a geração, essa mudança de gerações tem um impacto direto também nas relações, nesse aspecto. Por quê? O que difere as relações de antes das relações atuais? Quando você diz, na minha época era diferente, e de fato era. E nós precisamos levar isso em consideração, porque antes existia tolerância, existia paciência, mas também existia uma cultura em que o divórcio, a separação era muito discriminada. Em que, por exemplo, a pessoa que se divorciava, principalmente a mulher, era muito julgada, né? Era muito apontada. Nossa, mas você nessa idade divorciada. Então existia um julgamento, né? O que muda hoje em dia é que realmente há uma flexibilidade, sim, né, o que é algo positivo, mas também existe essa mudança no fator cultural das gerações da impaciência, justamente porque as pessoas encontram mais facilidade em trocar de parceiros, de parceiras, do que discutir a relação. Então antes tinha toda essa questão do fator cultural em si, mas também tinha a paciência, tinha a tolerância, tinha a cultura, o que os tempos, de acordo com a evolução, conforme o tempo vem passando, houve sim, trouxe essa mudança positiva por alguns pontos, mas infelizmente negativa por outros. Agora, em relação à tecnologia, antes da gente começar o programa, a gente estava até conversando aqui, porque a tecnologia tem dois pontos, né? Ela tem a questão negativa e a questão positiva. Então, você tem uma tecnologia que, ao mesmo tempo que aproxima todo mundo, distancia em relação também a essa questão, né, da facilidade, você passar para o lado, se você faz como se fosse ali uma revista da Avon, né? Não é o perfume que eu quero, próximo. Então, assim, tem isso também, mas ao mesmo tempo a tecnologia nos aproxima. Então, como que você também percebe essa questão da tecnologia hoje impactando diretamente as questões relacionais? E quando eu falo isso, não é só no caso amoroso, é também com os amigos, é também com a família, é com a pessoa, né, com o próprio indivíduo. Sim, a tecnologia hoje em dia eu enxergo como uma ferramenta com inúmeras possibilidades, né, Henrique? Então, por exemplo, existe o fator positivo, sim, onde a tecnologia ela pode aproximar pessoas, mas existe o fator negativo, onde
a tecnologia afasta as pessoas. Eu já recebi casos no consultório, citando um exemplo aqui, em que o casal discutia por WhatsApp. Então, às vezes, estava ali, um no quarto, estava o outro na sala, mas estava discutindo ali, né, um com o outro. E a gente percebe que, nesse sentido, a ferramenta, a tecnologia enquanto ferramenta, ela depende muito mais do usuário do que a própria ferramenta em si. Né? Eu tenho exemplos de casais que se conheceram através de sites de relacionamento e se casaram. Né? Eles se conheceram e se casaram por lá. Então, acredito muito que a tecnologia nesse ponto, se ela bem utilizada, se tiver essa perspectiva, né, em relação ao uso, mas de uma forma consciente, ela pode ajudar muito. Pessoas introspectivas, por exemplo, que não conseguem às vezes socializar de forma tão direta em ambientes abertos, como bares, né, por exemplo, e têm encontrado uma facilidade maior de conversar, socializar com outras pessoas de forma consciente, madura e intencional também, porque existe a intenção no meio de tudo isso. Eles têm encontrado uma grande oportunidade de socializar com essas pessoas também. Então, é sempre os dois lados da moeda, né? Tem sim um fator positivo, tem sim os fatores negativos também, mas acredito que em termos de ferramenta está muito mais associado a quem as utiliza, a quem utiliza a tecnologia em si. Agora, esse uso também demasiado, quando eu falo uso da tecnologia, porque a gente percebe a todo momento que as pessoas estão viciadas, né? Viciadas aqui no telefone, no tablet e por aí vai. Isso também tem prejudicado, na sua opinião, esse uso em excesso? Porque muitas vezes também a pessoa está trabalhando, aí às vezes ele também não consegue responder um WhatsApp, aquilo ali já é motivo de briga, né? Então, assim, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela aproxima muito também, ela tira um tempo enorme da gente para as nossas rotinas do dia a dia, né? Tem gente, eu mesmo faço isso, controlo ali o tanto de horas que eu passo na frente do telefone, justamente porque senão meu dia não rende. Então isso também tem causado em muitos transtornos, principalmente para os casais, né? Sim, sim. Porque o que acontece? Você citou a respeito do celular, né? Mas óbvio, quando eu falo sobre essa divergência que existe nas relações, né, em termos da tecnologia, né, falando diretamente sobre o celular em si, que é uma tecnologia que tem agregado, que trouxe muitos benefícios, né, para as pessoas em si. Temos que levar isso em consideração, obviamente, mas vamos citar um exemplo. Se eu pego o seu celular, dá licença, e eu começo a conversar com você, né, você percebe que eu estou te dando total atenção se eu converso com você com o celular na mão ou não? Se você não estiver mexendo nele, não. Se a gente estiver conversando igual aqui, tudo bem, né? Agora, se a pessoa está conversando, está ali mexendo no telefone. Sim, exatamente. Mas quando eu converso com você, com o celular em mãos, eu dou a impressão de que a minha atenção não é total, não está sendo totalmente direcionada para você. Por quê? Eu estou segurando aqui um instrumento que pode tocar a qualquer momento, pode receber uma chamada, e isso vai tirar a minha atenção. Se eu chego até, né, o local aqui, e eu pego o celular e eu coloco ele com a tela para baixo, ainda assim, eu estou te dando total atenção? Você acha que a minha atenção ela está totalmente direcionada a você, ou ainda assim eu estou aqui com um instrumento tecnológico, talvez aguardando uma chamada, uma ligação, ou de prontidão para poder receber qualquer coisa, qualquer tipo de notificação? A minha atenção ainda assim não é totalmente direcionada para você. Mas se eu chego, eu pego esse celular, eu coloco ele aqui, você acha que a minha atenção agora ela é total para você? Depende, porque se ele começar a tocar... Sim, exatamente. A divergência, sim. Vou te devolver aqui o seu aparelho. Sim. O que eu quero dizer nesse sentido é que o celular também, enquanto ferramenta, não podemos associar a responsabilidade ou a culpa, por assim dizer, totalmente ao celular, por exemplo. É muito mais sobre o usuário, como nós decidimos utilizar essa ferramenta. Na maioria das vezes, quando nós conversamos ou quando a gente está na companhia de outras pessoas, o ideal é que você deixe o celular fora de vista.
no modo silencioso. Se estiver aguardando alguma ligação urgente, aí sim tudo bem. Mas se for numa reunião, numa conversa entre amigos, ou se você estiver junto com a sua parceira, com o seu parceiro, né, o ideal é que você deixe aquilo ali de lado. Deixe no bolso, né, deixe no silencioso, né, deixe no modo avião, para que você dê essa atenção. O que as pessoas não conseguem entender hoje em dia é que, por causa da quantidade de dopamina, né, que é liberada no nosso organismo, e de recompensas que é gerado por esse instrumento, nós não conseguimos nos desprender facilmente, porque isso gera um vício, gera assim uma recompensa também, quanto qualquer outro tipo de substância, por exemplo. Ok, Clêncio, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG. 7 anos ligados para o futuro. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595, Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre os relacionamentos da atualidade. Bom, Clenderson, vamos falar agora então das relações amorosas, né? A gente estava falando no aspecto mais geral e amplo da questão.
A gente vai agora falar sobre aquelas pessoas que estão tendo dificuldade de ter iniciativa, né? Começar a namorar, chegar numa pessoa, né? Um homem chegar numa mulher, ou então em outro homem também, caso ele curta, enfim. O que a gente está percebendo também hoje, que a gente vê muito na internet, até motivo assim de um certo humor, é as mulheres reclamando que não tem mais homem na praça, não é isso? E reclamando também que os homens estão sem atitude. Ao mesmo tempo, também muitos homens questionam as atitudes das mulheres em festas e tudo mais. Então está se tornando algo rotineiro a gente perceber essa falta de compatibilidade até mesmo no approach, que a gente chama no inglês, né? Que é esse aproximar, que é esse chegar junto. O que está acontecendo com o homem, com a mulher de hoje em dia? Olha, interessante, Henrique, esse questionamento. De fato daí ele pode ser nem tanto cultural, né? Nem tanto a questão da geração, mas pode estar relacionado sim às gerações. As pessoas, eu tenho observado que ao longo dos anos as pessoas elas têm criado menor resistência ou maior resistência à frustração, sabe? Então isso faz com que, por exemplo, alguns homens, é o que nós chamamos de baixo limiar de frustração, que é a pessoa não saber escutar um não. Então, por exemplo, tem se tornado homens nesse sentido, como você citou, às vezes homens sem atitude, né, justamente porque talvez eles receberam já na infância essa educação, esse padrão comportamental, eles já desenvolveram esse padrão, porque eles não precisavam lidar com as dificuldades, não precisavam lidar com a frustração em si. Então, quando crescem, se tornam adultos pensando que toda mulher que ele se aproximar, toda pessoa que se aproximar, ele vai receber um sim. Aí o que acontece com essa pessoa quando começa a receber não, e não? Né? Ela vai se frustrar sim com aquilo, mas ela não vai saber lidar com essa frustração e vai reduzir a sua capacidade de agir, né? de se aproximar de outras mulheres, né? De ter essa iniciativa, de ter essa atitude, por assim dizer. Então, o que acontece é que as pessoas estão mais receosas. E algumas, por exemplo, algumas mulheres, não todas, não podemos generalizar, mas têm criado sim uma certa resistência por causa desse senso comum de que só existe homem sem iniciativa, porque só tem pessoas. É o que eu falo, dê oportunidade, sabe, para poder conhecer outras pessoas, para poder interagir com outras pessoas, tem essa iniciativa sim. Então tudo parte sim, de ter uma atitude, do princípio de se ter uma atitude sim, não precisa ser somente do homem, a mulher também. Mas existe dentro da nossa cultura aquela questão de a mulher não pode tomar iniciativa, tem que ser o homem. Não, gente, não. Podemos ser mais livres. Até porque hoje em dia a modernidade nos permite isso, né? Com certeza. Né? Então a gente sabe que ao mesmo tempo também as mulheres hoje têm a questão do empoderamento feminino, se ela pode muito bem gerir uma empresa, gerir a casa também, por que ela não pode gerir também a sua própria iniciativa ou então com quem ela quer se relacionar, sim. Né? Não quero dizer aqui que, por exemplo, que são as mulheres que têm que ter essa iniciativa. Não, muito pelo contrário. Né? Eu estou dizendo que elas podem sim também. Não podemos nos restringir ou nos limitar às relações em si por causa de senso comum. Agora, uma questão também que é senso comum e muitas pessoas falam na internet, que eu estou trazendo aqui, gente, não é o Henrique não, tá? É o que eu vejo pesquisando o assunto aí para a gente trazer e enriquecer aqui o nosso programa. Muitas pessoas na internet falam assim, eu quero alguém já... A gente está vivendo, claro, na era do capitalismo, né? Então, todo momento compras chegando na casa da gente e tal, aplicativos de compra, viagens que as pessoas fazem, enfim, Instagram, uma vida perfeita, mas as pessoas acabam projetando no outro a questão da estabilidade econômica. Então, por exemplo, se aquele homem ali não é capaz de ter a sua estabilidade econômica, ele também não vai me proporcionar. Ou então, se aquela mulher ela não trabalha, ela não tem um nível social como o meu, então acaba também que eu não vou me relacionar com ela, porque afinal eu não vou bancar ninguém. Então a gente está percebendo também que muitos dos relacionamentos hoje são levados ou são moldados através também de quanto a pessoa ganha. Então como que você percebe também esse aspecto econômico e também capitalista dos relacionamentos? Olha, essa questão, eu penso que o financeiro em si, a situação financeira, isso é uma questão muito subjetiva, isso de cada relacionamento. Por quê? Existe sim um princípio, existe sim a ideia, e também é fato
que algumas pessoas se relacionam por causa da estabilidade financeira e que buscam essa estabilidade financeira no parceiro ou na parceira. Isso está errado? Não tem nada de errado com isso. É como eu disse, isso é muito subjetivo, né? Se a outra pessoa também ela estiver disposta a oferecer, se ela também compreende que esse também é um fator importante para a relação, está tudo certo, né? Mas o que acontece, eu tive um grande mentor durante esse período, né, que é o Gustavo Cerbasi, que fala sobre, tem um livro interessantíssimo dele também, que casais inteligentes enriquecem juntos, onde o assunto dinheiro, financeiro em si é algo compartilhado para que o casal, né, junto com esse propósito aí, tenham esse propósito de crescer, né, de evoluir financeiramente também. Então nós percebemos que quando existe a soma, quando existe o diálogo, uma boa comunicação financeira também, onde como falar sobre dinheiro também é possível e o casal consegue se entender, existe sim um crescimento do casal, um crescimento, uma evolução, né, uma prosperidade financeira no relacionamento. Mas existe também, como você disse, a crença de que algumas pessoas podem sim buscar, né, através desse, nós chamamos de interesse específico ali, financeiro, no outro. E é o que eu digo, não podemos acusar, julgar, dizer, está errado isso? Não. Se é o que funciona para ela e se o outro compreende também que funciona para ele, né, e se eles conseguem se entender a partir desse ponto, tudo certo. Agora, em relação a comportamento, as pessoas hoje, a gente estava até comentando isso no primeiro bloco, perderam o senso de diálogo. Então, as pessoas, por exemplo, preferem às vezes brigar ou então encerrar a relação do que sentar, conversar, falar os pontos de vista e chegar ali no mínimo múltiplo comum, né? Um denominador comum ali do que está acontecendo. Hoje no seu consultório tenho certeza que devem chegar aí todos os dias situações que foram criadas por falta de diálogo e que uma conversa resolveria. Como que é isso então hoje em dia? Como que essa falta de diálogo está atrapalhando os casais? E muito, Henrique, e muito. Existe um escritor, existiu na verdade, um escritor australiano, se não me engano, que é o Dale Carnegie. Na sua obra como um todo, ele aborda sobre a comunicação assertiva. Né? Tem um livro interessantíssimo dele que se chama As 5 Habilidades Essenciais dos Relacionamentos, que fala sobre a comunicação assertiva dentro das relações. Né? As pessoas têm perdido essa capacidade, porque na maioria das vezes elas não estão dispostas a ouvir, a desenvolver também uma escuta empática, uma escuta ativa, porque a comunicação não é só saber falar, também é saber ouvir o parceiro, ouvir aquela reclamação, ouvir o que ele tem a dizer. E o que as pessoas buscam, na maioria das vezes, que geram esses conflitos, é a imposição das ideias, não é a exposição, porque é diferente. Eu posso expor para você aquilo que eu penso sobre isso, mas eu não devo, de forma alguma, se eu quiser desenvolver um bom diálogo com você, não devo de forma alguma impor aquilo como sendo o correto, como é isso que eu penso, e você também precisa pensar assim. Não. Então, os casais, eles perderam essa habilidade, ou muitos deles nunca tiveram essa habilidade porque eles não desenvolveram isso ao longo da vida, ao longo do desenvolvimento da infância, enfim, não foi possibilidade de desenvolver essa habilidade de falar, mas também aprender a ouvir o parceiro. Né? Então, esse é o ponto-chave, onde eu percebo, na verdade, que boa parte das demandas que eu recebo dos casais no consultório vem sim por causa de falhas na comunicação e que podem ser trabalhadas também em terapia de casal, por exemplo. Agora, isso vai muito também do autodesenvolvimento, né? A pessoa ter ali a humildade, porque quando você vai para uma terapia, você tem que ter a humildade de entender também que não é sobre o outro, é sobre você, né? Principalmente para quem faz a psicanálise, então, assim, é mais sobre você do que o outro. Então, assim, acaba também que as pessoas, elas muitas vezes apontam o dedo para o outro, mas esquecem que aquilo que foi gerado também está dentro dela. E, ao mesmo tempo, também, a gente tem reflexos de toda uma vida
vida pregressa, né? Porque, por exemplo, as pessoas hoje que estão se casando, elas tiveram outros relacionamentos, elas tiveram a sua infância que pode, por muitas vezes, ter sido traumática. Então, como que essa parte também influencia? Porque não adianta também só eu chegar lá no seu consultório e fazer uma terapia de casal, se eu também não vou estar apto a falar, opa, eu errei nisso, mas de onde que veio esse erro? Ah, lá de trás que a minha mãe não soube me falar não. Lá de trás onde, naquela situação, eu sofri um trauma e que agora está prejudicando o meu relacionamento com a minha esposa ou com o meu esposo. Então, depende muito disso também, né? Depende, Henrique, porque nós não podemos utilizar o passado como justificativa para os nossos atos presentes, né? Mas podemos utilizar o nosso passado como um ponto de referência para uma possível mudança, né? Carl Rogers, ele disse o seguinte, curioso paradoxo, a partir do momento em que eu aceito como sou, daí eu posso mudar. O que ele quis dizer com isso? Que toda mudança, toda transformação, para que ela aconteça, primeiro eu preciso tomar consciência sobre ela, né? Então não adianta você virar para mim e falar assim, Clenderson, por que você não faz um implante capilar? Por que você não coloca uma prótese? Você é muito calvo, né? Calvo. E eu falo para você assim, Henrique, não, você está enganado, eu não me vejo assim, né? Eu sou muito cabeludo, né? Muito pelo contrário, eu sou muito cabeludo. Então, assim, não adianta eu querer provocar uma mudança em mim se eu não me enxergo daquela forma. E é o que acontece na maioria das vezes, né? A pessoa, para que ela possa mudar, para que ela possa provocar essa mudança comportamental, né? E trazer esse efeito para a relação, primeiro ela precisa se conhecer. O autoconhecimento é o primeiro passo para a mudança. Ok, Clenderson, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595, Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para
todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre os relacionamentos da atualidade. Bom, Clenderson, a gente fala agora então dos conflitos, né? Porque afinal, claro que uma relação, para ela ser saudável, também são necessários os conflitos, até mesmo para acertar as arestas ali. Mas quando esses conflitos começam a ser nocivos para uma relação? Olha, quando eu recebo casais, por exemplo, que chegam até o consultório e me dizem o seguinte: Henrique, eu não sei por que a gente está aqui, porque nós nunca tivemos conflito, nós nunca discutimos por nada. Daí eu começo a levantar algumas suspeitas, né? Realmente que a gente tem alguma coisa de errado ali naquela relação. Porque realmente os conflitos, eles são necessários. Por quê? Os conflitos, eles são como se fosse uma exposição de ideias, né? Então existem concordâncias, discordâncias. Quando nós falamos que a exposição é necessária, vamos imaginar o seguinte, que essa exposição é como se nós fôssemos ao médico. Quando nós vamos ali a uma consulta com o médico, nós precisamos expor o que está acontecendo com a gente, onde sentimos dor, para que ele possa avaliar, né, e ter um diagnóstico. Nos relacionamentos também é a mesma coisa. Nós precisamos falar para o nosso parceiro, para a nossa parceira, aonde dói, o que incomoda, o que nos aflige, né? Então, é a partir desse momento em que há um consenso. Consenso não é concordar, mas é respeitar apesar de não concordar. Então, os conflitos, eles passam a ser nocivos, eles são prejudiciais quando existe aí a acusação, os apontamentos, onde o outro fala: você é muito isso, você é muito aquilo, você é culpado por isso, você é culpado por aquilo outro. Então, quando existe um julgamento do outro, a pessoa, a partir desse momento, ela arma aquele mecanismo de defesa, todo o sistema de defesa dela, e a partir desse momento ela começa a não ouvir mais. Ela já não está mais aberta a ouvir o que o outro tem a dizer. Por quê? Ela sempre vai estar atenta para poder se defender. Então, quando existe a imposição, quando existe o julgamento, daí sim os conflitos são prejudiciais, porque o casal ele não quer resolver, eles querem ter razão, eles querem discutir, eles querem chegar ali àquele ponto em que o outro afirme: não, ok, você está certo, né? Mas é aquele velho ditado: às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Então tem gente que prefere dormir na cama, tem gente que prefere dormir no sofá. Depende do que a pessoa está buscando nesse sentido. Agora, tem até uma história, né? Os casais mais antigos falam isso, né? Não vá dormir brigado, porque senão já tem algo errado no seu casamento, na sua relação, né? Sim, sim. E olha, é um dito popular, realmente, já ouvi muito sobre isso também. Não vá dormir brigado com seu parceiro, com a sua parceira. E eu discordo um pouco dessa colocação. Por quê? O fator emocional também, ele implica nas discussões, né, e na intensidade do conflito. Então, às vezes, pode ser que o casal esteja ali meio alterado, um pouco nervoso, e é importante respeitar esse espaço do outro também. Então, se o casal tiver, né, com os nervos ali, a flor da pele, e tiver ali na hora de dormir, não dorme, não discute não. Espera passar, mas não posterguem isso, né? Deixa passar o emocional, deixa passar aquela raiva, irritabilidade, respira, né? Não vá alimentando aquilo, e amanhã, né, quando acordar, daí o casal pode sim retomar: olha, isso aconteceu ontem, né? Então eu queria discutir, eu queria conversar sobre o que aconteceu, mas sem brigar, né? O fator principal da comunicação, Henrique, é a intenção. Quando você diz para o seu parceiro, para a sua parceira: olha, eu preciso conversar com você, a minha intenção é resolver.
Então eu não quero brigar, eu não quero discutir, mas a minha intenção é chegar a um senso comum, a um denominador comum, né? Então eu não quero discutir. O que acontece é justamente essa imposição de ideias, essa imposição de fatos, né? Onde o casal ele busca ter razão e não chegar a um consenso. Esse é o problema dos conflitos nocivos ao relacionamento. Agora, a gente também tem hoje em dia certas situações, tá muito fácil hoje as pessoas falarem porque está com o celular na mão, está com as redes sociais e tudo mais. A questão das relações abusivas. E aí pode-se, em determinados momentos, se distinguir o que é uma relação abusiva de uma relação que não está dando certo. E o que, na verdade, para que as pessoas possam entender, é uma relação abusiva, uma relação que infringe o meu direito, o meu limite, e que o outro está fazendo isso reiteradamente e, detalhe, conscientemente. Exatamente, intencionalmente, como falamos aqui agora há pouco. Ele sabe que ele está fazendo isso, né? E ele faz porque é a intenção, né, de provocar aquilo em você. Então, existe sim essa diferença. Um relacionamento abusivo, ele tem algumas características onde o direito do outro é extinguido, ele é retirado, onde a possibilidade, a individualidade do outro é completamente ignorada, onde o outro não pode se expressar, onde o outro ele é impelido ali a ter uma determinada vestimenta, né? Olha, com essa roupa você não sai, não, mas se você falar assim, então eu prefiro nem... Então, onde existe a retirada, onde o direito do outro se expressar é retirado, podemos dizer que é uma relação abusiva, onde a individualidade do outro é ignorada e o parceiro ou a parceira ele é impelido a fazer a vontade do parceiro nesse aspecto, excluindo essa individualidade. É uma relação tóxica, é uma relação abusiva. E as pessoas elas têm que se sentir, elas têm que perceber os sinais, como por exemplo, um sinal, um grande sinal de uma relação tóxica, uma relação abusiva, é quando o parceiro o tempo todo se sente culpado por alguma coisa, o tempo todo tem a impressão de que ele fez alguma coisa errada, né? Então é importante, não estou dizendo que isso seja um relacionamento abusivo, mas é o primeiro passo para que ela possa questionar. Peraí, por que eu estou me sentindo culpado? Eu realmente tenho culpa? Eu sou responsável por isso? Né? Você citou aí agora o que é completamente natural de uma relação que houve aquele desgaste natural também. E qual é o sinal, né, de uma relação desgastada que a gente percebe que aquela relação já pode estar chegando ao fim? É indiferença, por exemplo. Tem uma frase que fala assim: o contrário do amor, o grande sinal que o amor acabou, não é o ódio, é a indiferença. Então é quando a gente deixa de se importar, quando a gente não quer saber se o outro está bem, se o outro está mal, não faz diferença, se o outro está assim ou está assado, não faz diferença. Então a indiferença, quando a gente deixa de se importar com o outro, é um grande sinal de que aquela relação ou chegou ao fim ou está próxima do fim. Agora, a gente percebe também que tem alguns transtornos que as pessoas acabam levando para esses lados também, né? Da questão, ao invés de ser uma questão, por exemplo, abusiva, a pessoa tem um transtorno ali com ela, como o transtorno narcisista mesmo. Então, vale muito aquilo que a gente falou no bloco anterior. A pessoa também que está ali naquela relação, entender e buscar ajuda, porque senão também qualquer pessoa que ela vai se relacionar é o que a gente vai entrar aqui agora, é o tal do ciclo, né? Muitas pessoas acabam repetindo os mesmos padrões, as mesmas situações com parceiros diferentes, ou seja, eu namoro hoje com alguém, a pessoa me desagrada, eu termino com ela, pego outra pessoa, começo a namorar, a pessoa me desagrada, eu termino, e aí aquilo vai virando um ciclo vicioso. Isso também você deve com certeza ver todos os dias no seu consultório. Né? Sim, sim. A questão da autopercepção é um pouco mais delicada nesse aspecto, principalmente para o narcisista, porque o narcisista, na maioria das vezes, ele não sabe que ele é narcisista. Né? Então, a partir da nossa percepção, do conhecimento de que o narcisista ele é um transtorno da personalidade, então não há cura. Então, tem muita gente que me pergunta: Clenderson, mas um narcisista, ele pode mudar? Não muda.
Tá? Tem alguns tipos, né, na verdade, algumas especificações em relação ao narcisismo em si, e um deles, na verdade, em que o grau mais profundo do narcisismo, de fato que não são traços narcisistas, é o transtorno propriamente dito, onde as pessoas que se relacionam, né, com quem tem o transtorno, elas saem extremamente machucadas, extremamente feridas, porque a intenção do narcisista é, de fato, se exaltar, né, se elevar, mas à custa da redenção do outro. Do sofrimento alheio. Do sofrimento alheio, exatamente. Então, sim, existe toda a questão do transtorno nas relações que deve ser observado, e que é importante também que isso seja levado um pouco mais, com muita seriedade, com muita cautela, né, nesse aspecto, porque pode ser que sim, o transtorno esteja influenciando a má qualidade daquela relação, mas pode ser que não seja o transtorno propriamente dito, né, não podemos associar aí ou generalizar. Pode ser que às vezes seja a pura e simples imaturidade emocional da outra pessoa. Então é importante que haja uma distinção, a pessoa tenha a capacidade de observar sinais, comportamentos, para que como ela se sente no relacionamento, quais são os sentimentos que estão sendo desenvolvidos na relação, para que ela tenha a percepção, né, do quanto é válido permanecer no relacionamento ou não. Ok, então, Clêndice, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595, Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Nunca imaginei que iríamos passar por isso.
O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre os relacionamentos na atualidade. Bom, Clenderson, ao longo do programa nós viemos falando aí sobre problemas, sobre questões comportamentais, mas então vamos falar de solução, né? Afinal, a gente vai fechar aqui hoje com solução. Como hoje, se é que existe algum tipo de manual ou instrução para isso, ter uma relação saudável? Quais os bons hábitos para se manter uma boa relação, não só com o meu parceiro amoroso, mas também com a minha família, com os meus amigos, comigo mesmo? Bom, Henrique, primeira coisa que eu falo com as pessoas, como nós abordamos agora há pouco a questão da tecnologia, sobre o mundo digital, as redes sociais, primeiro passo, tomem cuidado com as informações de muitos gurus de relacionamento que surgem hoje em dia na internet, com fórmulas mágicas para relacionamentos perfeitos, né? Soluções aí milagrosas ou até mesmo com fórmulas para conquista, para sedução. Né? Precisamos ter cuidado com as informações que obviamente, não vamos generalizar, tem muita informação boa, tem muito conteúdo bom, né, que é disseminado aí nas redes sociais, e válido também, mas precisamos tomar cuidado com o que nós absorvemos, porque às vezes a gente vê alguma coisa que a pessoa falou na internet, ela aplicou, mas deu certo para ela. Mas se eu aplicar, será que também vai dar certo? Pode ser que não. Então, é ter cuidado com as informações que nós absorvemos na era digital para aplicar na nossa relação. Né? Então, o primeiro passo é tomar cuidado com as influências que nós recebemos para que a gente não leve isso para dentro do nosso relacionamento. E um segundo ponto importante, diálogo. Desenvolver um bom diálogo, ter a capacidade de se conectar com o seu parceiro através de uma boa comunicação. Né? Ter uma fala mais assertiva, bem posicionada, mas também aprender a desenvolver uma escuta ativa. Como disse anteriormente, tão importante quanto falarmos, nos posicionarmos de forma respeitosa e clara no relacionamento, também é importante desenvolvermos uma escuta ativa e empática. Precisamos estar dispostos a ouvir o que o parceiro tem a dizer também. Agora, como que a gente também pode nos entender, né? Essa questão, como desenvolver o autoconhecimento, porque através dele também a gente consegue curar muitas situações. Quando eu falo curar é porque são situações que às vezes são agressivas mesmo para o ser humano, para o próprio indivíduo e para quem convive com ele, né? Quem convive com pessoas feridas, pessoas que tiveram algum tipo de trauma, sabe do que eu estou falando. Então as pessoas, como que elas podem também desenvolver esse autoconhecimento? Porque tudo parte também a partir de um momento ali de uma força de vontade, né? Também de uma iniciativa, assim, dar o primeiro passo. E eu sempre falo que a pessoa, por exemplo, falando sobre a terapia especificamente, quando a pessoa ela decide ir ao consultório, ela decide iniciar um acompanhamento psicológico, eu falo que é um passo de muita coragem. Por quê? Quando eu recebo a chamada, quando eu recebo ali alguma mensagem de algum paciente, né, nesse sentido, eu sei que ele precisou reconhecer que ele precisa de ajuda, que ele precisa de uma mudança, que ele quer buscar, que ele percebeu, opa, tem alguma coisa acontecendo comigo e eu quero investigar, eu quero me conhecer. Né? Já vi algumas pessoas falando aí na internet que às vezes a gente faz terapia, não é só para poder lidar com os nossos traumas, mas também é para que a gente não cause traumas em outras pessoas. E é verdade isso. Então, a terapia, sim, ela pode ser uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Eu sugiro muito, quem nunca fez, quem nunca teve a oportunidade de fazer terapia, é uma excelente ferramenta de autoconhecimento e que possibilita a pessoa entender a si, mas também entender as suas relações e como projetar ou não projetar esses traumas, essas vivências que impactam de forma tão negativa
nos nossos relacionamentos. Agora, a importância, eu queria que você comentasse também, uma coisa que você faz bastante no seu consultório, a questão da terapia de casal. Como que funciona uma terapia de casal? Porque muitas vezes a gente vê a mulher querendo levar o marido falando que não vai, mas depois, pode ser também o contrário, o marido querendo levar a mulher e a mulher falando ali que não precisa. Na verdade, como que funciona uma terapia de casal? Olha, é interessante porque existe um mito popular, na verdade, que diz que a terapia de casal é para salvar relacionamentos. Não é. Eu falo que eu tenho uma visão muito particular sobre isso, porque a minha postura no consultório, de fato, é trabalhar a favor da relação. Só que também precisamos ter uma percepção mais neutra sobre ela também. Então, nem sempre a terapia de casal ela é para salvar o relacionamento. Mas pode ser que a terapia de casal seja para poder salvar o que ainda resta da relação e dos indivíduos também. Porque dentro da terapia de casal nós precisamos levar em consideração que existem duas pessoas ali, dois universos completamente diferentes e que estão buscando se entender, estão tentando se reconectar, buscar aquela conexão perdida há tanto tempo e que agora eles tomaram consciência de que essa conexão é importante para que o relacionamento sobreviva. Então, a terapia de casal ela é importante sim para poder buscar a conexão, para poder restaurar a conexão, buscar aí o entendimento dos valores que foram perdidos ao longo desse tempo, para que eles possam aí mudar um pouco a rota também da relação, para que eles possam enxergar a beleza da rotina. Obviamente, né, muitos casais hoje em dia não sabem lidar com a rotina e não conseguem enxergar a beleza que é a rotina nesse aspecto. Então, a terapia de casal ela é para que o casal aprenda a se comunicar, para que o casal aprenda a se expressar de forma assertiva, para que eles cheguem a um consenso sobre a relação, seja para poder continuar ou não, mas em consenso. Bom, e frisar isso que você falou, né? Que não se salva causa perdida. Então tem que tomar cuidado, porque senão as pessoas chegam lá já achando que você vai salvar. Com a expectativa, opa, salva meu relacionamento. Né? A primeira coisa que nós precisamos entender é o que tem para ser salvo. Exatamente. Bom, Cleide, esse nosso tempo está acabando. Quais são aí suas considerações finais, principalmente nesse mês aí que a gente celebra os namorados? Bom, Henrique, primeiramente, obrigado pelo convite, sou muito grato pela oportunidade de estar aqui falando sobre relacionamentos com você e estar trazendo também essa mensagem para todos. O que eu quero dizer é que relacionamento, sempre vou falar sobre isso, eu sou chato, meus pacientes falam, Clênis, você é muito chato com isso porque você o tempo todo fala sobre comunicação, né? O tempo todo você fala sobre o diálogo e se as pessoas pudessem entender, se elas, na verdade, se elas tiverem essa possibilidade, né, de compreender que a comunicação, o diálogo é algo fundamental para todo relacionamento, muitos relacionamentos hoje em dia, de fato, poderiam ser salvos. Uma pergunta, você sabe quanto tempo de diálogo um casal precisa ter, diálogo assertivo? Quanto tempo um casal precisa ter de diálogo por ano para que eles não cheguem ao ponto de rompimento no relacionamento? Não sei. 21 minutos por ano. Então, onde se tem uma ideia que os casais não estão tendo nem a oportunidade de conversar 21 minutos, uma conversa clara, franca. Então, o recado que eu quero deixar aqui para os casais é: conversem, dialoguem, se entendam, se escutem também. E amem muito. Está chegando aí o Dia dos Namorados, que os casais aí possam se ver como sempre, né? Como eternos namorados de fato, né? Sempre amando e entendendo que o amor nesse sentido ele não tem barreiras, não tem fronteiras, né? Desde que a gente consiga enxergar aí a possibilidade de amar e também nos permitirmos ser amados. E não é só no dia 12 não, viu gente, né? Porque não adianta nada, né? Criar todo um cenário ali no dia 12 e ao longo do ano viver o inferno, então cuidado com isso. Cleide, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigado, Henrique, pelo convite. Bom, e obrigado a você também que assistiu a Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação
comunicação no 999933060. Você também quiser mandar sugestões de pauta por lá ou algum assunto importante, também está liberado. Você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!